No livro do Apocalipse, tá fácil, né? Apocalipse, eu quero ver quando fala lá, um livro lá do Oséias, né? Ageu, Obadias, né? Aí passa para lá, passa para cá. Hoje está fácil, porque tem o telão aí, né? E Apocalipse capítulo 3, apenas o versículo de número 8. Apocalipse 3, apenas o versículo de número 8. Glórias ao nome de Jesus de Nazaré. Diz assim o versículo 8 do capítulo de número 3. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Bendito é o Deus Todo-Poderoso, Santo de Israel, o nosso Cristo, nosso Senhor, o Deus em que adoramos e cremos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nesta noite, uma noite muito especial. Espírito Santo, eu quero te pedir que fale conosco, seja eu apenas um veículo, porque também preciso ouvir a tua palavra. Além daquilo que vimos e pesquisamos, cremos naquilo que o Senhor revela. Seja feita a tua vontade, porque nós não vamos sair daqui da mesma forma que entramos. Muito obrigado por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Você pode ficar de pé um pouquinho, não pode sentar. É o vício, né? Acabou de ler, senta. Você pode já, de vez em quando a gente pega aqui a turma, né? Queridos, entenda bem, nós temos por tema dessa noite a mensagem. Qual o tema? Oportunidades. O que é oportunidade? Oportunidade é um momento favorável para realizar algo. Isso é oportunidade. Oportunidade é um momento favorável para realizar algo. A oportunidade e as oportunidades estão sempre surgindo na nossa vida. Sempre temos oportunidades. Sempre. A questão é que nem sempre nós detectamos ou percebemos a oportunidade. A maioria das pessoas perdem oportunidades porque, primeiro, reclamam demais. Segundo, não percebem o momento, não usam a capacidade para entender o momento de uma oportunidade. Eu tive uma oportunidade, né? De vez em quando eu falo disso aqui como exemplo. Eu tive uma oportunidade de ser o pastor da sala de oração da Câmara dos Vereadores. Pastor da sala de oração, vai lá. Aí chegava um atribulado lá de vez em quando, né? Pastor, ora por mim. Aí eu ia lá e orava. Uma oportunidade. Essa oportunidade me levou a ser diretor financeiro e diretor de tesouraria da instituição. Por quê? Porque eu aproveitei uma oportunidade. A proposta era muito pequenininha. Tu vai ser o quê? Lá, pastor da sala de oração. Aí eles brincavam comigo, né? Falavam assim, mas esse cargo não existe, né? E aí a turma saía para almoçar, falava assim, leva o pastor para pagar o almoço dele, né? Eu falei assim, Jesus não me botou aqui à toa. E nessa oportunidade, Deus foi criando oportunidades. Tem pessoas que estão no lugar, mas ela não consegue entender que aquele lugar é um lugar de oportunidade que Deus colocou. Às vezes nós reclamamos do lugar, achamos que é pouco demais, é pouco, achamos que não compensa, achamos que não foi Deus, achamos um monte de coisa. E quem vive de achismo não chega a lugar nenhum, porque vive sempre achando alguma coisa e no final não acha nada, só acha problema. Então, como detectar uma oportunidade? Primeiro, você tem que perceber. Pastor, mas através de quê? Através da sua capacidade de raciocínio, através da sua inteligência natural. Tem gente que espiritualiza tudo. Não, eu vou orar para Deus mostrar e me revelar, porque Deus tem que me mostrar, e não estou vendo nada, Deus vai mostrar, espiritualiza tudo.
E, na verdade, a sua capacidade humana te dá a condição de perceber uma oportunidade. Você tem inteligência. Você é o único ser no planeta que sabe o que é. Você sabe o que você é. Se você pegar um cachorro e chamar ele de gato, ele vai acostumar a ser chamado de gato, ele vai responder. Se você pegar um gato e chamar ele de porco, e botar o nome de porco, ele vai atender por nome de porco. Porque ele não sabe quem ele é. Ele age por instinto. Mas você e eu não. Nós temos uma capacidade intelectual, nós temos uma capacidade de raciocínio. Tem gente que quer espiritualizar tudo. Querido, vamos desmistificar como você detecta uma oportunidade através da sua capacidade humana. Deus te fez imagem e semelhança dele. Quando você fala assim, semelhança, pastor, de Deus, querido, o valor de ser semelhança de Deus. O que é ser semelhança de Deus? Tem um ser que gostaria de ter a semelhança de Deus e não tem. Todo o problema de Satanás foi porque ele disse assim, colocarei o meu trono acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Com toda a sua fragilidade, você é semelhante ao Altíssimo, coisa que o diabo quis tanto que perdeu até o céu. Colocou a eternidade dele em jogo para adquirir de forma errada e você já foi feito e já nasceu com essa capacidade, com essa característica de semelhança. Se você é semelhante a Deus, você é capaz de ter um raciocínio. Deus confia na tua inteligência para perceber oportunidades. Tem gente que vive no mundo da lua, né? Aí não percebe nada. Você fala assim, ó, quer melhorar de vida? Quero. Abriu inscrição no céu? Ah, tá. Foi lá? E é quando mesmo, hein? Né? Olha, ali tem dando uma vaga, é uma bolsa gratuita. É mesmo, é? Quando que vai começar? Tal dia. Chega tal dia, cadê o cara? Não percebe. Ah, pastor, não era de Deus, não era para ser Deus. Se fosse Deus quisesse que eu fosse isso aí, se Deus quisesse, quem decide o seu futuro é você. Porque nós confundimos aquilo que eu tenho que decidir com o que Deus vai decidir. Deus move o universo inteiro naquilo que eu não tenho capacidade, condição de fazer, mas Deus não move uma palha naquilo que diz que é condições minhas de decisão. Sobre bênção e maldição, Deus chama o povo de Israel e fala assim, se quiserdes e ouvirdes, decisão. Você tem que ter a capacidade de decidir através da sua inteligência. Você é um ser que tem a capacidade de pensar e decidir. Pastor, coloquei na mão de Deus. Duas coisas nos levam a colocar circunstâncias e situações na mão de Deus. Duas coisas. A primeira coisa, quando eu não tenho mesmo condição de resolver, coloco na mão de Deus. E a segunda, quando eu desistir. Ah, pastor, está na mão de Deus, né? O que Deus quiser, vai ser. E o que eu quero? O que eu quero também pesa. Eu sou uma pessoa que tenho inteligência. Então, uma das formas de você perceber uma oportunidade é a sua inteligência natural. Para e olha, observa, fica antenado, fica ligado, dá atenção ao ambiente. A Bíblia fala a respeito de Davi. Quando Davi vai para a batalha com Golias, você conhece essa passagem, todo mundo conhece? Davi vê uma oportunidade. Ele vai levar comida para os irmãos. Quando chega no campo de batalha, ele vê a afronta do Golias, afrontando o exército de Israel, e ele vê uma oportunidade. E ele vai olhar e vai perguntar, o que o rei vai dar para quem matar esse gigante? Olha só a percepção. Então tinha todo um exército de Israel com medo, chega um garoto que percebeu naquele embate uma oportunidade. E aí o que ele vai fazer? Ele vai procurar saber quais são os prêmios para aquela atitude. Então ele vai procurar saber, ele vai falar assim, o que o rei vai dar para quem matar esse cara? Avaliou a situação. Davi, garoto pobre, pastoreava poucas ovelhas.
Ah, pastor, mas ele tinha sido ungido, separado por Deus, escolhido por Deus. Deixa eu te contar um segredo. Todos vocês que aqui estão são separados e escolhidos por Deus. Todos vocês. Davi foi separado, escolhido e ungido, mas agora ele vai para um campo de batalha e ele vai ver uma oportunidade, até mesmo porque aquilo que Deus prometeu para a minha vida, se eu não tomar uma atitude, irmão, não vai sair do plano de Deus. Ué, pastor, não vai sair do plano de Deus. Lamento te informar. Se você não tomar uma atitude sobre o que Deus te entregou, não vai adiantar. Nós temos exemplos aqui. Vou citar aqui o exemplo do pastor Adilson. Deus deu a ele, já estava na história, né, o dom da música. Mas ele teve que estudar. Sofreu embates. Sofreu com as limitações. Sofreu com as dificuldades. Mas ele reconheceu o que Deus tinha dado a ele, ele foi à luta. Está pensando o quê? O que Deus deu para mim conquistar, o que Deus me deu para conquistar, eu vou ficar sentado na sombra e água fresca, né, embaixo do coqueiro, cuidado para não cair um coco na tua cabeça, fica lá, sombra e água fresca, suco de laranja, maravilha. Por quê? Pastor, Deus falou que vai me dar. Maravilha. Estou esperando em Deus, vai esperar até morrer. Porque se você não tomar uma atitude mediante aquilo que Deus falou na tua vida, não adianta. Deus entregou a terra de Canaã ao povo de Israel. E Deus chama Josué, Josué capítulo 1, e diz assim, o texto do versículo 1 diz, Moisés, servo do Senhor, morreu, e chamou o Senhor Josué, servo de Moisés, e disse, versículo 2, Josué, você fará este povo, assim, você fará este povo herdar a terra qual jurei que lhe daria, e daria a esse povo. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E aí no versículo de número 6, ele vai dizer assim, esforça-te e tenha bom ânimo. E ele torna a voltar a dizer o que vai fazer. Versículo 7, esforça-te e tenha muito bom ânimo. E Deus torna a dizer o que vai fazer. No versículo 8, o Senhor fala para Josué assim, Josué, não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, com zelo para cumprir tudo que nele está escrito, porque assim fará prosperar o teu caminho. Versículo 9, esforça-te e tenha bom ânimo. Para quê? Para conquistar aquilo que Deus te deu. O que Deus te deu não vem de mão beijada, o que Deus te deu é certeza de vitória. Vai ter dificuldade, vai ter embate, vai ter gente se levantando, vai passar por uma prova, de repente, financeira, problema de saúde, mas se Deus te prometeu e você não desistir, Ele vai cumprir, você vai entender a oportunidade que está diante de você. Capacidade humana, irmão, de percepção. Neemias, lá no livro de Neemias, no capítulo de número 2, fala de Neemias que restaurou os muros de Jerusalém. Ele estava diante do rei como um copeiro. Copeiro era um cara muito interessante. A função do copeiro era morrer. Morrer, pastor, a função do copeiro era morrer. Todo dia, toda vez que o rei ia fazer uma refeição, era a hora de Neemias morrer. Porque antes do rei provar, ele tinha que provar que tivesse envenenado, morria ele. E, cara, função interessante, né? E aí, um dia ele chega na presença do rei com um semblante triste. O rei percebe, pergunta para Neemias o que tu tem, está com um semblante assim, e ele vai dizer assim, eu estou assim por causa da cidade do sepulcro dos meus pais, está destruída. Aí o rei fala para ele assim, o que você quer agora? Olha a oportunidade. O que você quer agora? Ele percebeu. Ele podia falar assim, eu quero que a cidade seja edificada, que Deus levante alguém, eu quero que Deus prepare alguém lá, eu quero que Deus envie, eu estou orando, seu rei. O que você quer agora? Ele percebe a oportunidade. Neemias não era construtor, Neemias era copeiro. Neemias percebe a oportunidade, ele fala assim, orei ao Deus do céu e falei com o rei na presença da rainha. E aí ele vai determinar parâmetros com o rei, ele falou, esse negócio é para eu fazer.
Isso aqui não é para ninguém fazer, não. Isso aqui é para eu fazer, a oportunidade é minha. Tem gente transferindo responsabilidades porque quer assumir posições e não quer passar por momentos difíceis, não quer passar por prova, por dificuldade, não quer passar um processo. Entenda uma coisa, a vida é feita de processos, a vida é feita de ciclos. São novos ciclos. Os pais do Vicente estão vivendo um novo ciclo, agora mudou. Diferente. É um novo ciclo que começa na vida e vai mexer com toda a estrutura da vida. Então entenda uma coisa, as oportunidades sempre vão aparecer. Cabe a mim perceber a oportunidade. Agora, pastor, através de quê? Através da sua capacidade humana, meu irmão. Confie em você, acredite em você. Ah, pastor, eu sei que é bom, mas para mim não dá. Oportunidade que pode mudar a tua vida, que pode mudar o teu status quo, que pode mudar a vida da tua família. Oportunidades que você vai perceber através de quê? Através da sua capacidade. Queridos, entenda uma coisa, e eu gosto muito de falar sobre isso, desmistificar as coisas. É mais fácil para uma campanha de 7 semanas, né? Vou subir um monte de joelho e descer rolando, fazer sacrifício doido para alcançar alguma coisa. Enquanto tem pessoas que nem temem a Deus, mas são inteligentes, exploram a sua inteligência, veem a sua capacidade e conquistam. Sabe por quê? Pastor, como é que pode? Às vezes, irmão, eu fico assim, pastor, como é que pode? O meu vizinho é crente e faz churrasco toda semana. O meu dinheiro não dá para ir. Primeiro que você tem que parar de reclamar, né? Para de reclamar. Segundo, para de olhar, tomar conta da vida dos outros. Olha para a tua grama, né? Pare, entenda. Pastor, não sei como é que ele comprou aquele carro, eu estou orando a Deus para me dar carro. Irmão, Deus não é dono de consórcio. Tá? Pastor, mas eu não posso orar para Deus me dar um carro. Você pode orar para Deus te dar até um helicóptero. Se Ele vai te dar, é outra coisa. Aí que é outra história. Deus vai te dar a capacidade de conquistar. Sabe por quê, irmão? A Bíblia diz assim, os céus são de Deus, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Qualquer um nessa terra tem a capacidade de conquistar o seu espaço. Qualquer um nessa terra tem a capacidade de conquistar uma condição melhor para a sua vida. Por quê? Porque você precisa entender que oportunidades surgem para todo mundo. A Bíblia diz que o sol nasceu para todos. Aí vem um e diz assim, mas a sombra, pastor, só para alguns. O sol nasceu para todos. Deus deu uma moeda para todo mundo que rico e pobre tem o mesmo valor, chamada tempo. Agora, o que você faz com o teu? O tempo do rico e o tempo do pobre é o mesmo. Um dia tem 24 horas para todo mundo. O que você faz com o teu tempo? Tem gente que trabalha, pastor, quero mudar de vida. Eu quero melhorar. Mas na folga dele, ele vai jogar videogame. Eu não sei, né? Pastor, eu jogo videogame. Sai desse quarto escuro, meu filho. Está na hora de mudar esse negócio. Ainda tem aqueles que, na minha época, né? Eu ficava com a bronca. Os caras precisando mudar. Com a hora da folga, gaiola do passarinho. Aí ia de passarinho. Levar passarinho para passear, meu irmão. Sangue de Jesus tem poder. Levar passarinho para passear. Né? Hã? E aí a vida não muda. Na atualidade, zap. O tempo todo. Tem gente que tem empresa que é proibido usar o celular. Graças a Deus. Né? A gente não pode proibir na igreja, mas às vezes no meio do culto tem anjo ligando para alguém. Não sei que anjo é, não é de Deus. A mente, irmão, ela trabalha de duas formas. A mente é dividida em duas formas. Em que, pastor? Em memória e imaginação. A mente humana é composta de dois estágios, memória e imaginação. Quando você tem um problema e você precisa resolver,
A mente, o cérebro vai na memória, porque memória é as experiências, a memória é as experiências que você viveu, então está na memória. Ela vai na memória buscar uma solução para aquele problema, e nós infelizmente estamos vivendo um tempo em que uma geração não tem nem capacidade de resolver determinados problemas. Por quê? Porque a mente está cheia de cultura inútil. Surge um problema, aí a mente vai lá na memória. Vamos vasculhar essa memória aí para a gente poder achar uma solução para esse problema. Quando chega lá, tá lá a história do MC não sei o quê. Quando chega lá, o fulano que casou com a fulano, o artista não sei quem ganhou o Big Brother, e não sei quem da Fazenda, e não sei o que, não sei o que, e a memória e a mente está procurando, o problema está esperando uma solução, e a mente está procurando, daqui a pouco ele desiste, não acha mais nada. E por isso tem muitos casamentos sendo desfeitos por qualquer coisa, famílias sendo destruídas porque não tem a questão de parar, pensar, analisar e passar pelo aquele momento difícil. É mais fácil dizer assim, separa. Pastor, não deu certo. Né? Não deu certo. Nós até tentamos. Vem fazer um gabinete de casamento comigo, vem. Comigo é a pastora Cláudia, vem. Você já vai sair daqui pré-casado ou vai sair daqui pensando muito em casar? Né? Pastor, por quê? Vem fazer que a gente te conta. Né? Então, essa geração, irmão, está passando por um processo de vício de telefone, de redes sociais, e a maioria não é para coisa útil, não. Porque tem muita coisa útil na internet. Pastor, a internet é do Satanás. Satanás é o site que você vê. A internet não é do Satanás, não, irmão. A internet não é do Satanás. Do Satanás é aquele site que você vê, né? E você fica lá perdendo tempo. E quando a mente procura na memória uma solução para um problema, não encontra, porque a memória está cheia de informação inútil, está cheia de informação que só ocupa espaço. Quando projeta o futuro, que aí a mente vai usar a imaginação, aí tem ideia de jirico. Tem gente que tem ideia de jirico. Você pensa e fala assim, é mesmo, é? Pastor, o que foi? Eu quero morar numa mansão de 3 andares e tal. Amém, irmão. Ora por mim, ora. Mas o que você está fazendo para isso? Orando, pastor. Ah, só? Só orando? Pastor, eu quero casar. Quer casar? Né? Eu estou orando. E aí o problema está ali. Né? O que você está orando? Pastor, já tenho um pretendente. Pastor, Pastor, eu já tenho uma pretendente. Você já avaliou, já parou, já pensou? Não, pastor, eu estou orando. E qual é a tua oração? A minha oração. E como é que ele é? Qual a religião? Não combina com a tua? Não é discriminar religião, não. Mas religião é uma coisa que tem que combinar. Senão não vai dar certo. Não é discriminar, não. Religião é uma coisa que tem que combinar. O crente casa com o espírita. O espírita precisa matar uma galinha. Você vai segurar lá para ele cortar o pescoço? Não vai, né? Aí você casa com... Aí tu fala assim para o teu companheiro, para tua companheira, olha só, vamos subir o Monte Paurá. Ela fala assim, você está doido? Vamos acordar de madrugada, ela vai falar assim, eu acordo 5 para trabalhar. Não vai entender, não vai ter uma linha de ligação. Não é? Não vai entender. Não, pastor, eu estou orando. Achei interessante essa oração. Eu estou orando para Deus salvar a alma e eu ficar com o corpo. Não vale, né, irmão? Pastor, é um avião. Avião carrega tanta gente, irmão. Certa vez, né, eu já noivo da pastora Cláudia, e aí me apresentaram uma dona lá no evento, e ela falou assim para mim, você é um gato? Eu falei, minha filha, gato arranha e rouba. Irmão, eu era crente mesmo, estava apaixonado. Agora estou mais. Né? Depois que ela trancou a chave dentro do carro, então fiquei mais apaixonado ainda. Episódio maravilhoso. 11 horas da noite, né? Ela fez isso. E eu me apaixonei. Né? Dia dos namorados. Né? Inteligência. Se eu brigo com ela, como é que fica o namoro?
Não, vou perder mais ainda. Quebra o vidro, taca fogo no carro, mas a gente não briga. Hoje não. Inteligência, perceba. Né? Então, querido, entenda uma coisa. Você tem a mente, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É uma mente afiada, uma mente preparada. Asaf, ele fala uma coisa muito interessante. Quando eu ocupar um lugar determinado, julgarei retamente. É uma pessoa que tem certeza de onde vai chegar. Tem gente que não sabe para onde vai chegar, não sabe para onde está indo, nem sabe de onde veio. De onde você vem? Não sei. Está indo para onde? Também não sei. Deixa a vida me levar. Né? Cavaquinho está aí, né? Deixa a vida me levar. Não vou cantar o resto, não. Mas entenda uma coisa, irmão. Eu preciso saber quem eu sou, a minha capacidade de raciocínio. Primeiro passo para que você detecte a oportunidade que a vida está te dando. Pastor, a vida não me deu oportunidade. Deus te deu o mesmo tempo do Elon Musk, que agora é o primeiro trilionário do mundo. Primeiro trilionário do mundo. Você tem o mesmo tempo que ele. O que você faz com o teu tempo de sobra? Né? Pastor, tem gente que tem dinheiro, eu tenho sono. Eu durmo. Quando eu chego do trabalho, pastor, eu durmo. E quando chega no final de semana, pastor, ninguém me segura. Eu durmo até 2 da tarde. Aí você quer morar numa casa de 3 andares, você quer sucesso, você quer conquistar coisas. E a Bíblia diz assim, aquele que ama o sono nunca prosperará. Não sou eu que falo, não, é a Bíblia. Quando você toma atitudes, quando você toma decisões, as coisas extraordinárias começam a acontecer. Agora, tem gente que não entende a passagem do Mar Vermelho de forma errada. Ah, pastor, se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as ondas. É musiquinha até bonitinha, a gente canta. Isso é poesia, irmão. Ah, pastor, o Mar Vermelho abriu para o povo passar. Nunca. O povo que se levantou para o mar abrir, porque o mar estava fechado e o Senhor falou assim, ó, diga aos filhos de Israel que marchem. O milagre não está pronto para você tomar posse sem fazer nada. Você vai começar a andar, caminhar, lutar, batalhar, você vai passar no processo. O que Deus me garante? A vitória é certa. Quando você se posiciona, a vitória é certa. Quando você se levanta, a vitória é certa. Quando você age, a vitória é certa. Quando você toma uma posição e uma decisão, vitória é certa. Mente capaz de tomar decisão, pastor, e como eu preparo a minha mente para tomar decisões? Eu preparo a minha mente para tomar decisões através dos meus pensamentos. Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mente, transformação da mente. É parar, analisar, ver a oportunidade. A mente está preparada para aquilo. Ainda que o teu conhecimento, entenda isso, ainda que o teu conhecimento não seja suficiente para você alcançar, mas comece a caminhar. Comece a andar. Tem gente que acha que Deus é o gênio da lâmpada. Né? Esfregou a lâmpada, saiu o gênio. Pede o que quer. Tem 3 pedidos. Né? Aí acha que Deus é isso. Esforça-te e tenha bom ânimo. Oportunidade, não perca. Vai melhorar? Vai. Combina a esposa combina com o esposo. Deus vai abençoar. Samuel falou aqui a respeito do casamento dele. Vamos casar? Vamos. Combinou de casar, né? Combinou de casar. Maravilha. Casar é bom. Bom mesmo. É tão bom que eu casei. Né? Casei. Minha esposa também, ela gosta de casar. Casou comigo. Né? Eu não sei se o mais doido era eu ou ela. Mas ela acreditou que eu não falei. Se tu me namorar hoje, eu caso contigo. Irmão, eu não sabia. Né, que eu era profeta, eu ainda não sabia. Se tu me namorar hoje, eu caso contigo. 1 ano e 8 meses depois, eu estava casando. Falei, rapaz, Jesus me usa mesmo, primeiro para mim, né? Então, entenda uma coisa. Como eu vou preparar minha mente para que a minha mente esteja atenta? Primeiro, a Bíblia diz uma coisa muito interessante, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Se há algo de bom, de honesto, de justo, de verdadeiro, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Tem gente que só pensa besteira. Pensa besteira o tempo todo. Né? Pastor, por que pensa besteira?
E eu ainda não estou falando do que é espiritual, eu estou falando do que é humano. Por que que pensa besteira? Porque só vê besteira, só ouve besteira, conversa fiada, muito tempo desperdiçado, joga conversa. Pastor, eu não consigo estudar porque eu não consigo me concentrar para ler. Quantas mensagens de WhatsApp tu já leu hoje? O que eu vim fazer aqui hoje? É isso aí mesmo. Mas tu vai sair daqui abençoado, com a tua vida preparada para as tuas conquistas. O que, se algo de bom, de justo, de honesto, verdadeiro, se alguma virtude, algum louvor, nisto pensai. Pensa em coisas que valem a pena, não perca seu tempo, irmão. O cérebro é preguiçoso. Todos nós, a gente gosta de fofoca, não. Todo mundo gosta. Pastor, eu não sou fofoqueiro. Não é fofoqueiro, mas todo mundo gosta de saber um negocinho da vida do outro. É normal, né? Existe a fofoca maligna. Eu falei aqui de manhã, você não veio, né? E existe aquela que é troca de informação. A fofoca maligna é aquela que você vai usar para denigrir a pessoa. A troca de informação é aquilo que você conversa normalmente. Fatos, ocorrências, você vai conversar normalmente, né? Mas todo mundo gosta de... Eu não quero saber. Depois que conta, né? Eu te falo um negócio de fulano, depois que conta, eu falo assim, não quero nem saber, né? Mas antes a gente quer saber. Isso é normal do ser humano, irmão. Agora, o que você vai fazer com a informação que você recebeu, aí é contigo, né? Então, entenda uma coisa. A Bíblia fala a respeito do que eu coloco diante dos meus olhos. Mateus, capítulo 6, versículo 22, Jesus diz assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Quer ter boas ações? O que você coloca diante dos seus olhos? O que você coloca diante da sua visão? Salmo 101, versículo 3 a versículo 5, o salmista diz assim, não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Sabe por quê, irmão? Entenda, o órgão mais perto da sua mente são os olhos. Uma visão que você tem, algo que você vê, uma foto, uma imagem, demora 13 décimos de segundo para chegar na sua mente. É muito rápido. Demora 13 décimos de segundo para o cérebro pegar aquilo, processar e virar memória. Então é muito rápido. Quando o salmista fala isso, ele não tinha o conhecimento, mas a Bíblia, que não é um livro religioso, a Bíblia é o manual do ser humano. Deus fez o ser humano, botou o manual aqui, dá errado porque a gente não obedece o manual. Não é ser crente, religioso, é qualquer um, não importa a religião. Leia a Bíblia. Então entenda uma coisa. Como eu vou limpar minha mente? Primeiro, bons pensamentos. Bons pensamentos. Segundo, eu vou me encher de boas informações. Se algo de bom, de justo, de honesto, alguma virtude, algum louvor, nisto pensai. Capacidade de se encher de boas informações. Se eu não me encher de boas informações, eu não vou produzir nada de bom. Pastor, eu quero crescer. Está estudando? Não. Está fazendo um curso? Não. Está buscando leitura? Não. O que você está fazendo? Estou orando. Vai orar a vida inteira. E, para encerrar, use a sua capacidade humana e tenha atitudes, que também não adianta só você identificar a porta aberta, identificar a oportunidade e não tomar uma atitude. Atitude vai gerar confronto, atitude vai gerar coisas difíceis, atitude vai gerar até perdas de relacionamento. Porque quem está caminhando contigo numa direção, quando você toma outra direção, vai ser muito difícil te acompanhar. Tem gente que só está preparado para acompanhar você quando dá ruim. Deu ruim, te abraça. Deu ruim, chora contigo. Deu ruim, está do seu lado, porque ela não acredita que você vai superar aquilo ali e vai ficar grandão. Então é o amigo da hora difícil, né? Tem até uns camaradas que dizem assim, Jesus é o amigo das horas difíceis. Jesus é meu amigo a toda hora, irmão. Quando eu estou triste, eu busco a Ele. Quando eu estou alegre, eu celebro o nome dEle. Atitude, você parou, pensou, viu? Agora você tem que ter uma atitude. Davi olhou, viu a situação, tomou uma atitude, vou encarar o gigante. E quando você toma atitude, o extraordinário começa a acontecer. Quer mudar? Toma atitude. Atitude. Bartimeu, ele ouviu que Jesus vinha, cego.
Marcos capítulo 10, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fica quieto, para de incomodar o mestre. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus ouviu, era a oportunidade dele. A Bíblia fala de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, sofria há 12 anos, gastou tudo com os médicos, não tinha mais condição de resolver a vida dela. De repente ela ouve que Jesus está no local, está na cidade. A Bíblia diz que ela vai sair de onde ela está, contra toda aquela multidão, e ela teve a oportunidade de tocar nas vestes de Jesus, e quando ela toca nas vestes, ela é curada. Então entenda, tome uma atitude, não vai cair do céu, mas quando você tomar atitude, o Senhor vai te acompanhar, o Senhor vai te abençoar. Toma uma atitude, meu irmão, o que está faltando? A Bíblia fala de Jabes. Jabes era um homem que... Jabes quer dizer filho da minha dor. Quando Jabes nasceu, não sei qual foi o processo que a mãe teve, mas os judeus tinham por costume colocar os nomes dos filhos mediante as circunstâncias que estavam vivendo. E quando Jabes nasce, 1 Crônicas, se não me falha a memória, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Capítulo 10, versículo 4. Ou capítulo 4, versículo 10. Ou um ou outro. E ele vai dizer assim, a Bíblia diz: e Jabes se tornou mais ilustre do que seus irmãos, porque ele viu uma oportunidade e foi orar a Deus. E ele ora a Deus dizendo assim: se o Senhor me abençoar muitíssimo, olha o karma que esse cara, pastor, a minha vida é difícil, eu sofri bullying, eu tive isso, eu tive aquilo. Imagina o cara que nasceu, a mãe coloca o nome dele de filho da minha dor. Imagina na escola, no meio dos coleguinhas, a discriminação. Alguém que quisesse ofender ele podia falar assim: ah, tu só deu sofrimento para tua mãe, não foi a tua aquela que botou esse nome, para abater. Ele chega na idade adulta e a Bíblia diz que ele vai fazer uma oração a Deus. Ele diz assim: se o Senhor me abençoar muitíssimamente, ampliar os meus termos e a tua boa mão me livrar de todo mal. Sabe o que a Bíblia diz de Jabes? E Jabes se tornou mais ilustre do que todos os seus irmãos. Oportunidade, percepção pela capacidade e atitude. Toma uma atitude, Deus vai te abençoar. Deus só está esperando você tomar uma atitude. Atitude. Daniel, ele chega cativo em Babilônia. Já vamos encerrar. Daniel chega cativo em Babilônia, idade aproximada de 17 anos. Quando chega em Babilônia, colocam para Daniel comidas das iguarias e do que o rei bebia, mas era oferecido a ídolos. Ele toma uma decisão. Daniel capítulo 1, versículo 8. E Daniel se propôs no seu coração não se contaminar com a comida que o rei servia e nem com o vinho que o rei bebia. Tomou uma decisão. No capítulo 2, o rei tem um sonho. E aí, o que acontece com aquele sonho? Daniel está lá. O que acontece? Ninguém decifra. Porque, além do rei sonhar e pedir o discernimento, ele esqueceu o sonho. Facinho, né? Facinho. Além dele sonhar e não saber discernir, ele esquece o sonho. Chama os seus adivinhos, os camaradas, enrola o rei fica com raiva e fala assim: ó, mata todos os sábios de Babilônia, inclusive Daniel. Quando a notícia chega, Daniel vê a oportunidade e toma uma atitude. Qual a atitude? Ele chama o chefe lá, que foi lá, e falou assim: ó, fala para o rei, me dá uns dias e eu darei a interpretação do sonho. Pastor, e se ele morrer? Já ia morrer mesmo, interpretando ou não? Né? O que pode acontecer se você tomar uma decisão hoje com relação à tua vida? Muda tudo. Por quê? Pior não fica, já está desse jeito. Então entenda uma coisa, irmãos. Nós estamos sendo levados por questões muito místicas, quando há uma realidade na Bíblia. Uma realidade que depende das minhas atitudes para mudar. E aí, Daniel vai orar. Porque agora é com Deus, ele tomou uma atitude, agora é com Deus. E Deus vai revelar a Daniel o sonho do rei e a interpretação do sonho.
Quando você toma uma atitude, irmão, Deus te abençoa, porque isso não tem nada a ver com religião, isso Deus dispensou para o ser humano. A Bíblia diz que o céu é do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens, o que tem espaço nessa terra para conquistar. E te digo mais, você pode falar como Asaf diz assim: quando eu sentar na cadeira que para mim está preparada, julgarei retamente. Tem uma cadeira de honra preparada para você, tem um lugar de honra preparado para você. No Salmo 91 diz isso. O Salmo 91 diz: Ele me invocará, eu lhe responderei. Na angústia estarei com Ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. É Deus glorificando você, te colocando no lugar de honra. Pastor, não me convenceu. Tá bom. Então, Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E te abençoarei, engrandecerei o teu nome. Pastor, isso foi para Abraão. Aí no Novo Testamento vem Paulo dizendo assim: se sois de Cristo, sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. As bênçãos de Deus estão sobre a tua vida. Toma uma atitude no nome de Jesus. Eu quero convidar você para se colocar de pé. Entenda, irmão, Deus não te trouxe aqui à toa. Se você quiser, o Senhor diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Tanto tempo perdido, o que mudou na minha vida? Não mudou nada. Eu só aumentei as responsabilidades e as pessoas confundem isso. Aumento de responsabilidade sem resultado. Aumento de responsabilidade, fiquei mais velho. Agora eu tenho uma família. Agora eu tenho que trabalhar para cuidar. Agora eu tenho um compromisso na igreja. Eu só fiquei mais velho. E só fui adquirindo responsabilidades. Mas Deus não quer te dar só responsabilidades. Sabe o que Jesus diz? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É vida abundante nessa terra pela palavra de Deus. Louve a Deus. O Ministério de Louvor vai estar adorando a Deus. E nesse momento você vai refletir sobre essa mensagem, sobre as decisões que você precisa tomar na sua vida. Entenda, é tempo de decisões. Deus não te trouxe aqui à toa.